Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Vamos lá para mais um vídeo artigo, hoje um pouco diferente. Hoje nós vamos um pouco para videoaula, né? Material de aula aí, material de monitoramento, de testes, né? Sou muito da área da avaliação e vamos falar do teste de 6 minutos de caminhada, tá? Um teste que é amplamente usado em populações especiais, em idosos, em cardiopatas. Vamos falar um pouquinho desse teste aí. E desde já, né, convido todo mundo a se inscrever no canal. Estamos aí batalhando enormemente aí para chegar nos 1.000 inscritos até o final do ano. Estamos no artigo aí 42, espero que você goste do conteúdo, professor Tigman, e vamos ao que interessa, tá, gente? Veja bem, esse teste aí que a gente está falando, deixa eu abrir aqui o artigo, eu fiz uma coletânea de vários artigos, tá? Então, acho que deixa eu conferir se você está enxergando. Está enxergando. Vamos lá. Fiz uma coletânea de 4 artigos importantes, vou tentar ser o mais breve possível. Primeiramente, eu vou começar com esse aqui, que é um artigo meio de criação, de validação, que deu um posicionamento oficial, né, da Sociedade Americana, American Thoracic Society, né, que é uma utilizada em todas as referências que eu encontrei. Essa citação é fortemente citada, lá de 2002. Tá? Então, aqui, mais ou menos, ele traz todos os protocolos de como fazer a avaliação, como cuidar, quais os cuidados. Então, eu vou botar aqui na descrição, vou botar o acesso a esse artigo aqui, e você pode ter as informações mais detalhadas. Se eu fosse explicar tudo o que aparece nesse artigo aqui, certamente nós teríamos um artigo aí de muito tempo. Assim já vai, vamos tentar dar uma reduzida. Bem, o teste de 6 minutos de caminhada ele é indicado para várias populações especiais, doenças coronarianas, DPOC, fibrose cística, AVC, enfim, uma série de possibilidades que a gente tem com a utilização dessa ferramenta. Tecnicamente falando, o que é? A ideia é fazer um teste de caminhada em que o sujeito percorre ou em ambiente fechado, normalmente numa superfície dura, numa quadra, um corredor. A origem do teste vem de corredores de hospitais, né? Ou até em situações, né, sugerem aqui, em ambiente aberto, dentro das possibilidades, né? Se o tempo estiver bom, podendo usar do lado de fora. Então, a ideia é que se use um corredor de 30 metros, marcado a cada 3 metros, onde você tem 2 pontos de retorno usando pequenos cones, né? Quem sabe uma garrafa PET ou pequenos cones. E uma linha de chegada e saída de um único lado, onde você marca a largada e a cada volta você tem uma volta de 60 metros, certo? E nessa linha, botando uma fita colorida, então, para demarcar esse ponto. Muito bem. Testes realizados, né, estudos realizados com utilização de esteiras não validaram este teste. Então, esse teste realmente foi feito para fazer um teste de campo em ambientes que se faça aberto e não em esteira. Bem, ele tem aqui várias preparações, equipamentos necessários, mas de forma bem breve, né? A ideia é que esse teste, se for feito mais de uma vez, seja utilizado no mesmo horário do dia, se faça um aquecimento, que esse sujeito possa, antes do teste, ficar 10 minutos sentado para fazer algumas checagens, né, de contraindicações, medida de pulso, pressão arterial e outras mensurações, né? A utilização da oximetria de pulso pode ser utilizada, mas é opcional, né? A utilização da escala de Borg, né, principalmente para avaliação de dispneia e níveis de fadiga, é recomendada, né, ao final do teste. E a utilização, então, de você contando as voltas, né, e também, caso você tenha feito 10 voltas, são 5 voltas. 5 vezes 60, 300 metros, mais o tanto que você percorreu lá, mais 309, enfim, né? Então você tem uma distância percorrida. E aí nós temos as instruções referentes dadas aos pacientes. E daí aqui eu quero trazer um detalhe, né? Esse teste, eu procurei muitos artigos, eu procurei muito material, fui para o YouTube, e uma das coisas que me inquietou e que me deixou dúvida era sobre o seguinte: você tem 2 cones marcados a 30 metros de distância um do outro, e a pergunta era se o sujeito deveria contornar esse cone ou apenas chegar ao lado dele, virar e voltar. Eu já apliquei esse teste de várias formas, confesso para vocês que já apliquei ele apenas cruzando uma linha e voltando, já apliquei ele contornando o cone,
E eu já vi gente botando, na medida que contorna o cone, colocando esse cone um pouco mais para dentro, né? Meio metro para dentro, para que a volta seja contada 30 metros. Mas, de forma geral, eu vou ler o texto aqui para vocês, o que é recomendado. O meu entendimento é que você coloque os dois cones a 30 metros e que o sujeito tenha que fazer a volta. Então, qual é o texto recomendado? Que eu acho que é legal fazer essa tradução. Então, vamos lá. O objetivo desse teste é caminhar o mais longe possível por 6 minutos. Você vai andar para trás e para frente neste corredor. 6 minutos é muito tempo para caminhar, então você estará se esforçando. Você provavelmente ficará sem fôlego ou exausto. Você tem permissão para desacelerar, parar e descansar conforme necessário. Você pode se encostar na parede enquanto descansa, mas volte a andar assim que puder. Você estará andando para frente e para trás ao redor dos cones. Aí começa a primeira vez, ao redor dos cones. Você deve girar rapidamente em torno dos cones e continuar para o outro lado sem hesitação. Agora eu vou te mostrar. Por favor, observe como eu me viro sem hesitação. Demonstre dando uma volta sozinho, caminhe e gire em torno de um cone rapidamente. Você está pronto para fazer isso? Vou usar este contador para acompanhar o número de voltas que você completa. Vou clicar nele cada vez que você se virar nessa linha de partida. Lembre-se que o objetivo é caminhar o mais rápido possível por 6 minutos. Mas não corra ou trote. Comece agora ou quando estiver pronto. Então essas são as orientações que devem ser dadas. Eu vou colocar essas orientações também aqui na descrição do vídeo para que a gente possa ter isso de forma bacana. E nós temos outras, né, outras informações aqui que podem ajudar, né, posicionando o passo a passo básico. Bem, então esse é o teste, tá, gente? Esse é um teste, quando se fala em descansar, né, caminhar 6 minutos. Então, estamos falando de uma população especial. É importante que se entenda que esse teste ele não é um teste de aplicação para pessoas saudáveis, né? Pessoas saudáveis podem usar outros protocolos, como teste de milha, inclusive testes de Cooper, enfim, outros protocolos que possam estimar a capacidade cardiorrespiratória. Certo? Então, essa é a primeira referência de orientação de como fazer esse teste. Algumas aplicações bem interessantes que eu encontrei. Primeira coisa, mostrar que esse teste ele é um forte preditor de mortalidade em pacientes com problemas cardíacos. Tá? Então, esse estudo aqui em 2020, muito bacana, foi realizado. O que os caras fizeram? Os caras pegaram 5.519 pacientes que tiveram problemas cardíacos, criaram 3 categorias em relação ao teste de caminhada. Então, todos fizeram o teste de caminhada. E eles agruparam um terço dos sujeitos, né, os tercis, um terço do sujeito que menos caminhou, o que médio caminhou e o que mais caminhou. E aí eles fizeram esta relação com a incidência de mortalidade. Então os caras acompanharam esse pessoal, viram quantos pacientes tinham morrido, aqui fala em 12,9%, no passar de um tempo, eu agora não me lembro exatamente qual é aqui, 24 meses, eu acho que é isso, tá? Então depois de 2 anos eles encontraram essa prevalência de mortalidade, e aí eles viram que, olha só que legal, os pacientes da categoria 3, ou seja, pior, eles tiveram piores resultados no teste de caminhada quando comparados à categoria 1 e 2. Né? Então, sugerindo que o teste de caminhada é uma variável contínua com alta significância para a predição de mortalidade. E aí, o que é importante entender aqui? Né? O teste de caminhada foi dividido nos tercis, como eu falei, né? E assim, a categoria 1, o que era? Os caras que mais caminhavam, acima de 480 metros como resultado. Categoria 2, entre 361 e 479. E a categoria 3, abaixo de 360 metros. Ou seja, caminhar abaixo de 360 metros em 6 minutos neste teste representa um forte risco de mortalidade. Então, se você vai aplicar lá num grupo de idosos, o pessoal de reabilitação, um grupo como um todo, um bom ponto de corte, que inclusive no posicionamento da sugestão do artigo, eles eram um artigo de 2002, ainda não tinha provavelmente padrões tão estudados, e hoje a gente já tem alguns parâmetros de corte. Então, aqui sugerindo então um número de 360 metros minimamente para, né, obviamente como fator de risco. E ainda um outro artigo muito bacana, né, eu trouxe uma coletânea, na verdade, de 4 artigos para você,
A outra mostra sobre a importância do teste, pré-teste e pós-teste, quando você está fazendo uma intervenção. E aí eles colocam em adultos com diferentes doenças. Isso aqui é um artigo de revisão, bacana, bem bacana. E o que, que ele traz de resultado, né? Baseado nos nossos resultados, aqui não foram muitos artigos, foram apenas 6, mas eles verificaram o quê? Para que você possa ter realmente um resultado clinicamente satisfatório, importante nesses pacientes, a melhora tem que ser de 14 a 30 metros. Então, se você está acompanhando o seu sujeito, e esse sujeito saiu de uma situação de um teste de 300 metros, 380 metros, e ele melhorou só apenas 10 metros, essa mudança ela não é clinicamente significativa. Ela não parece ser importante. Então, minimamente você tem que ter uma alteração aí de 14 a 30 metros de melhora para considerar que isso tenha sido importante nesses pacientes. E por último, eu vou trazer um outro artigo do Porcari, que na verdade eu comecei com ele, comecei a pesquisar outro para me inteirar sobre o assunto e acabei, né, fazendo essa revisão toda aí sobre o material que eu acho que é bem bacana em relação ao assunto. Esse artigo aqui, o que os autores fizeram? Né? Porcari 2021, colaboradores, grupo americano, os caras pegaram e, por meio do teste de 6 minutos de caminhada, utilizando também a percepção de esforço ao final do teste, que eu já vou mostrar para vocês, tentaram predizer, realizar uma fórmula de estimativa para cálculo da capacidade máxima, um VO2 máximo. Aqui, na verdade, não foi o VO2, foi o max máximo, já vou falar sobre isso, e também o limiar anaeróbico, tá? O limiar ventilatório. Então vamos lá, o que foi feito nesse teste? Antes de nós continuar, não esqueça, se você não está inscrito, se inscreva, canal Estudando com o Professor Tigman, tentando chegar nos 1000 inscritos, tentando aí valorizar e motivar um pouco mais aí a minha atividade aí de estudos com vocês, tá, gente? E não esquece, né? Comenta aqui embaixo, sugere material, manda artigo para mim, a galera tem meu e-mail, tá aí, é só mandar para o meu e-mail. Quiser mandar, galera, meus estudantes aí que tem o meu WhatsApp, sugere, volta e-mail, eu pego um tema aí de sugestão e trago para a galera. Bem, então, inicialmente ele fala assim, né, da importância da medida do VO2 máximo e do limiar ventilatório, mas da dificuldade de se medir isso em populações clínicas, né, o quanto isso é difícil pela dificuldade que é de medir diretamente esta avaliação, né? E certamente são duas medidas que são fortemente preditoras de sobrevivência, né? Como a gente viu no artigo anterior. Normalmente esses testes são feitos em cicloergômetros, esteiras, em laboratório, e aí cria uma dificuldade, né? Nós temos várias formas que predizem o VO2 máximo, né? Por meio desses testes de esteira e tudo mais. Mas, especificamente no teste de 6 minutos, o que sempre se usou, e vocês viram nos 3 artigos que eu trouxe para vocês, sempre se usou a medida absoluta da distância. E aqui a proposta é tentar trazer uma fórmula de estimativa de VO2 máximo em forma de METs. E para complementar essa avaliação, os autores também usaram a percepção de esforço, né? Tentando usar como uma ferramenta que é amplamente utilizada no treinamento aeróbico. Já Aston aqui e colaboradores já usaram algo parecido em outros testes, e a ideia deles foi fazer isso dentro desse teste. Então, 63 adultos na fase 2 de reabilitação cardíaca foram utilizados, com vários sintomas, angina peitoral, infarto do miocárdio, a grande maioria 22, enfim, várias doenças relacionadas à reabilitação, mas também alguns só com fatores de risco. Então, teoricamente, não eram pessoas que estavam doentes. Então, isso é um aspecto importante a levar em consideração. Foi realizado inicialmente um teste máximo em esteira, até a fadiga dos sujeitos ou o aparecimento de sintomas, onde se avaliou a parte do eletrocardiograma para ver se havia algum sinal, por meio do protocolo de Balk, né? A partir das medidas respiratórias, né, por meio de equipamento específico de máscara, né, foi possível chegar-se ao VO2 máximo, na verdade VO2 de pico, né, que o máximo é quando estabiliza, o pico quando ele não consegue achar na estabilidade, e também foi identificado o limiar ventilatório, por meio da técnica V-slope e dos equivalentes ventilatórios. Bem, eu não vou agora explicar bem isso, em outro momento a gente pode falar que é o foco maior. Então, a partir deste valor de VO2, né, o VO2 de pico e também o VO2 localizado no limiar, né, foram expressos em unidades metabólicas. Então,
Aqui ele não fala se as unidades metabólicas foram as mensuradas. Uma unidade metabólica é o VO2 de repouso. Como média, se usa 3,5, como sendo um VO2 de mililitros por quilo por minuto de oxigênio. Então, o MET, né, que é uma unidade, o repouso você tem 1. Uma caminhada, por exemplo, leve, você tem um VO2 de 3. Uma corrida, você tem... Então, cada atividade tem o seu equivalente metabólico, né? Poderia ser utilizado o VO2, mas eles utilizaram em METs. Só que eles não falam se eles usaram os METs padrões de 3,5 ou se eles usaram os METs de repouso da própria amostra. Não está especificado. Muito bem, o teste foi feito num corredor de 30 metros, né? Foi utilizado após o teste de esteira. Foi utilizada a avaliação da percepção de esforço nos últimos 30 segundos do teste. Então, quando chegou em 5 minutos e meio, provavelmente acompanharam os sujeitos para que eles pudessem avaliar a sua percepção. E aí, por meio de técnicas de regressão linear, fórmulas estatísticas, se consegue usar os dados localizados e se gerar uma fórmula. Esta fórmula para predizer, então, o VO2. Muito bem. O que nós temos ainda de perfil de sujeito? Perfis com uma média de 59 anos, homens e mulheres, mais homens do que mulheres. A distância média do teste foi de 587, né, um pouco maior nas mulheres. A percepção foi em torno de 12, na escala de Borg, de 6 a 20. Frequência cardíaca chegando a 150, um pouco maior nas mulheres, 160, bastante alto, né? Eu sei que quando faço esse teste com meus alunos, né, é um teste que o pessoal sente legal, tem uma intensidade boa, isso com jovens. Então, eu imagino que pessoas com mais idade possam representar uma intensidade bem interessante. Embora que a percepção aqui não tenha ficado tão alta. E aí, o que se encontrou, né? Houve uma correlação significativa entre o resultado da distância dos 6 minutos com os valores do MET utilizado, o MET e do limiar utilizado lá no teste de esteira. Então mostrou que quem foi bem com relação a isso, né? Duas variáveis. Quem foi bem no teste de 6 minutos teve um melhor VO2 na esteira, que foi a medida direta. Quem foi bem no teste de 6 minutos teve um valor de VO2 no limiar também mais alto. Uma correlação de 0,80 bastante alta e importante. Uma correlação significativa foi encontrada entre a percepção e o VO2 máximo e o VO2 no limiar, contudo, significativa, porém baixa, 0,30 e 0,23. Muito bem. Aqui os gráficos mostrando os resultados de correlação. E aí entra o filé mignon do trabalho dos caras, né? O trabalho na reta final. Ou seja, os caras fizeram uma análise de regressão, né? Regressão múltipla aqui, para para produzir uma equação. E por meio do valor de R2, que é o coeficiente de determinação, que também a gente pode falar uma outra hora, encontrou valores que variam de 0,63 a 0,71, que são valores altos, né? Isso mostra que realmente esta fórmula pode predizer o resultado de uma capacidade cardiorrespiratória. E a fórmula é esta, então eu sugiro que você entre no artigo aqui que eu vou disponibilizar e use essa fórmula se você quiser, onde você tem a capacidade máxima igual a esse valor, mais o teste de 6 minutos, você insere a distância aqui, você insere a percepção ao final do teste, e por meio disso você tem o valor de MET máximo. Eu aqui coloquei um exemplo, onde o sujeito teria percorrido 500 metros e chegado numa percepção 13. E aí ele chega num valor de MET máximo de 5,88. Se nós fôssemos transformar isto em VO2 máximo, seria um VO2 de 20,58. Né? Esta velocidade aqui de 500 metros em 6 minutos seria uma caminhada a 5 km por hora. Da mesma forma, se foi estimado o VO2 no limiar, também com um coeficiente de determinação bastante alto, acima de 0,6. A fórmula ela é uma fórmula um pouquinho diferente, né? E que, novamente, simulei aqui os 500 metros a 5 km por hora, percepção 13, onde o MET seria de 4,54. Então, o MET no limiar ventilatório. Tá? E ainda outra possibilidade que se tem, tendo os valores máximos e tendo os valores de lineares, por meio das equações, eu posso estimar quantos por cento do máximo o meu limiar estava. Né? Aqui percentual, que é outro parâmetro que se pode usar quando se avalia desempenho aeróbico. E outra coisa muito bacana que os autores fizeram aqui foi que eles criaram uma tabela. Se você não quer usar a fórmula, né, você pode usar a tabela.
A tabela contempla boa parte aqui das distâncias, ó, de 200 até 700 metros, a percepção de 6 até 20, né? Então, você, por exemplo, se eu pegar o meu 500 metros que eu simulei antes, percepção 13, ó, 5,88, que foi exatamente o que nós calculamos aqui, né? 5,88. E, da mesma forma, uma tabela para a estimativa do VO2 no limiar. Então, se o sujeito fez 500 metros no fim do teste, respondeu 13 na percepção, você cruza aqui na horizontal com a vertical, você sabe que o VO2 é de 4,50, quer dizer, o match é de 4,55, ok? Então, como discussão, ele mostra uma questão prática de utilização dos matches, né? Muitos usam essa estratégia dentro da reabilitação, e também da importância de predizer o limiar, né? Onde pacientes que normalmente são medicados com beta-bloqueadores, né, a utilização de frequência cardíaca pode não ser um parâmetro interessante. E aí nós temos aí um teste que pode me predizer por meio de distância e da percepção de esforço, né? Ele normalmente reforça que o R2 foi alto e que o erro aqui, o SE, que é o erro padrão, foi de 1 a 1,5 metros, né, que é dentro de valores aceitáveis em relação ao teste. Aqui eu falei do percentual, então no exemplo que eu dei antes, a gente chegaria no percentual de 77% do máximo do limiar do sujeito. E uma coisa bem importante, assim, que eu achei bem bacana, assim, que já tinha outros momentos, que é o seguinte, né? Um teste, às vezes, tu pega dois grupos que estão fazendo uma reabilitação, você bota um sujeito a fazer um teste. Aqui ele dá um exemplo, o paciente que fez um teste, 450 metros e respondeu uma percepção 15. Depois de um tempo, quando você vai novamente fazer o teste, quando você vê o cara de novo respondeu, de novo chegou a 450 metros. Não mudou muito essa capacidade de caminhar. Contudo, a percepção dele foi 13. Ou seja, você tem uma mesma distância, uma percepção menor. Ou seja, melhorou a capacidade dele. E aqui ele usa os cálculos de MET e mostra que o cara melhorou de 4,36 para 4,98. Uma melhora de 14%. Da mesma forma em relação ao limiar. Então, você, apenas com a mudança da percepção, mostra que o sujeito melhorou, uma boa melhora de 14%. Né? Então, o uso da percepção aqui dentro acaba sendo uma ferramenta bem interessante. Algumas limitações, um pequeno grupo, né? Uma parte do grupo onde não havia a limitação cardíaca, né? Apenas fatores de risco. Então, são boas, importantes interpretações. E eu vou trazer uma outra interpretação muito importante, que aqui eu senti dificuldade, senti um gap aqui que eu acredito que não seja a forma mais adequada, que foi o fato deles utilizarem a criação da fórmula num grupo específico de pessoas e a validação dessa fórmula nesse mesmo grupo, o que tende a ter sempre normalmente resultados mais positivos, porque você aplica a fórmula no mesmo grupo que você teve a origem, onde o mais adequado seria criar a fórmula num grupo e aplicar essa fórmula num outro grupo que não tenha originado a fórmula. Então, essa é a forma mais correta de se validar uma fórmula. Mas, de qualquer forma, estamos aí, está aí a sugestão. Acredito que seja uma ótima opção para você utilizar no seu dia a dia. Tá? E é isso aí, gente. Então, usem, acho que sigam as recomendações, vou botar todos os links de todos os artigos aqui, estudem sobre os protocolos, vários livros de avaliação para idosos, para cardiopatas já constam com esse teste, está aqui o material original, trazendo outras ferramentas, pontos de corte para utilização, valores mínimos de melhora, possibilidade de fórmulas para validar VO2 máximo e assim outras estratégias. Certo, gente? Agradeço, não esquece aqui, tá? Te inscreve no canal, dá aquela forcinha, o joinha, comenta para quem está trabalhando, me conta qual é a tua experiência com esse teste. É muito bacana que a gente possa aí fazer esse troca-troca. Valeu? Um abraço e até mais.